Um grupo de peregrinos, levado pela curiosidade, resolveu cumprir o desafio de subir a montanha da misericórdia. Chegando lá, foram convidados por um ancião, que seria o guia dessa peregrinação ou expedição, a fazer uma dinâmica. Esse guia deu para cada um dos peregrinos 2 mochilas transparentes e os desafiou a fazer uma dinâmica antes de subirem a montanha. Os levou a fazer um exame de consciência, né? E nesse exame de consciência, a dinâmica consistia em escrever em uma pedra cada defeito de caráter, cada pecado, né? A colocar numa mochila. Na outra mochila, eles deveriam colocar aquilo que escreveram em cada pedra, né? Dos atos de misericórdia, das virtudes de cada um, das bondades de cada um. É claro que todos colocaram os defeitos nas costas e as qualidades na frente. E começaram a subir a montanha. Mas foi um desastre a subida daquela montanha. Os que vinham atrás, então, começavam a julgar os defeitos daqueles que iam na frente. Como pode esse homem se dizer cristão? Olha só, ele cometeu tal pecado, tal pecado, tal pecado, né? E o tempo todo aqueles peregrinos caíam, e uma bagunça. Então o guia disse, olha, eu estou vendo aqui que a posição das mochilas estão erradas. Essa montanha, ela tem uma característica própria por conta do centro, do peso, do centro da gravidade, tem que colocar o peso maior na frente. Então eles inverteram as mochilas. Então eles entenderam que ao olhar para os seus pecados, eles deixavam de julgar o próximo. Então quando o que estava na frente ia cair, o de trás conseguia apoiar. E assim eles venceram, né, esse desafio de subir a montanha da misericórdia. Isso acontece conosco. É, na verdade, que a gente costuma olhar os defeitos dos outros e querer nos justificar, dizendo que nós não cometemos aqueles defeitos, porque nós escondemos nas costas. Jesus hoje ele nos convida a colocar os nossos defeitos na frente, nessa mochila transparente onde nós possamos olhar, que seja a nossa quaresma esse exame de consciência, né? E a palavra que nós vamos meditar hoje, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38, vai falar exatamente isso. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e dar-se-vos-á, será colocado em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada, transbordante, porque com a mesma medida que medires, sereis medidos vós também. Veja, Jesus aqui nos chama a ser misericordioso. Como se nós formos misericordiosos, nós seremos como Deus. Seremos, aspas, deuses, com D minúsculo. Porque Deus é misericordioso. Interessante que a Santíssima Trindade não consegue ser misericordiosa entre eles mesmos, porque eles não têm defeito, eles não têm miséria. O fato de Jesus ser misericordioso, ele precisa da nossa miséria para ser misericordioso. Por que Jesus veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo, sim, para redimir o nosso pecado. Mas para que ele pudesse julgar, ele queria também se sentir igual a nós na humanidade, mesmo sendo Deus. Em tudo ele foi igual a nós, diz São Paulo. Para quê? Para que ele também pudesse julgar sobre a perspectiva nossa, para que ele pudesse ter misericórdia, porque ele também foi tentado. Ele também foi tentado. Ele viveu a fome, viveu a privação das coisas, ele viveu a miséria, ele foi escarrado no rosto, né? Batido na face. Tudo isso ele passou, para se colocar também no lugar daqueles que passam por isso. Então, Jesus hoje nos convida e nos diz que a misericórdia nos torna semelhante a Deus. Olha que maravilha. Mas a misericórdia, ela nos obriga a olhar para a miséria do outro não como um julgador, não como um julgador. Nós temos que olhar para a miséria do outro, mas nós temos que ter as nossas misérias na frente também, para poder olhar. E veja, não é errado, aqui diz, não julgueis, sede misericordiosos, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoado. Eu posso julgar se eu perdoar. Julgar a pessoa, não. Julgar o pecado da pessoa.
mas eu tenho que perdoar essa pessoa. Se a pessoa cometeu um pecado, digamos assim, se ela me ofendeu, não é errado eu evidenciar esse pecado. Eu posso dizer, fulano pecou contra mim, porque ele cometeu tal pecado, mas eu o perdoo, entende? Aí não há erro em julgar, porque eu sou misericordioso. O meu coração, ele age sobre a miséria dele. Meu coração se anula, se desmancha sobre a misericórdia, sobre a miséria dele. Isso é ser misericordioso. Nessa quaresma, nós estamos sendo convidados a colocar a mochila, inverter a mochila. Eu não sei o que tem nessa mochila que você está tentando esconder nas costas, mas creia, Jesus pode perdoar, porque Ele é a misericórdia por excelência. Deus te abençoe.